Capítulo 2. Noções elementares de Espiritismo. Observações preliminares. 1. É um erro acreditar-se que basta a certos incrédulos testemunharem fenômenos extraordinários para que se tornem convictos. Quem não admite no homem a existência da alma ou espírito, também não pode aceitá-la fora dele. Por conseguinte, negando a causa, nega o efeito. Os contraditores se apresentam, quase sempre, com uma ideia pré-concebida de negação, o que os impede de observar com seriedade e imparcialidade. Levantam questões e objeções que não podem ser respondidas de pronto, de modo completo, porque seria preciso fazer-se, para cada um, uma espécie de curso e retomar as coisas desde o princípio. Só o estudo prévio pode evitar essas objeções que, na maioria, se originam da ignorância das causas dos fenômenos e das condições em que estes se produzem. 2. Quem não conhece o Espiritismo supõe que se podem produzir fenômenos espíritas como se faz experiências de física e de química. Daí a pretensão de sujeitá-los à sua vontade e a recusa de se colocar nas condições necessárias para os poder observar. Não admitindo, como princípio, a existência e a intervenção dos espíritos, ou pelo menos não conhecendo a sua natureza nem o seu modo de ação, esses indivíduos agem como se operassem sobre a matéria bruta, e desde que não obtêm o que pedem, concluem que não há espíritos. Colocando-se um ponto de vista diferente, compreender-se-á que, não sendo os espíritos mais que as almas dos homens, todos nós, depois da morte, seremos espíritos, e que nestas condições também estaríamos pouco dispostos a servir de joguete para a satisfação das fantasias dos curiosos. 3. Ainda que certos fenômenos possam ser provocados, eles, pelo fato de provirem de inteligências livres, não se acham absolutamente à disposição de quem quer que seja, de modo que quem se disser capaz de obtê-los à vontade, provará, só por isso, ignorância ou má-fé. Precisamos aguardá-los, apanhá-los em sua passagem, pois muitas vezes é quando menos esperamos que se apresentam os fatos mais interessantes e concludentes. Aquele que deseja seriamente instruir-se deve, pois, nisto como em tudo, ter paciência, perseverança e colocar-se nas condições indispensáveis, sem o que será inútil ocupar-se com a fenomenologia espírita. 4. Nem sempre as reuniões que têm por fim tratar de manifestações espíritas se realizam em boas condições, seja para obter resultados satisfatórios, seja para convencer as pessoas presentes. Não há como negar que, de algumas delas, os incrédulos saem menos convencidos do que estavam ao entrar, levando-os a reclamar do caráter pouco sério do Espiritismo, tendo em vista as coisas muitas vezes ridículas que testemunharam. Neste ponto, eles não são mais lógicos do que aqueles que pretendessem julgar uma arte pelas primeiras provas de um aprendiz, de uma pessoa pela sua caricatura, ou de uma tragédia pela sua paródia. O Espiritismo também tem aprendizes, de sorte que quem quiser esclarecer-se não deve colher ensinos de uma só fonte. Só pelo exame e pela comparação se pode firmar um juízo. 5. As reuniões frívolas têm o grave inconveniente de dar aos noviços, que a elas assistem, uma ideia falsa do caráter do Espiritismo. Os que só têm frequentado reuniões desse gênero não podem tomar a sério uma coisa que eles veem tratada com leviandade, por aqueles mesmos que se dizem adeptos. Um estudo prévio lhes ensinará a julgar do alcance do que veem e separar o bom do mal. 6. O mesmo raciocínio se aplica aos que julgam o Espiritismo pelo que dizem certas obras excêntricas, que dele apenas dão uma ideia incompleta e ridícula. O Espiritismo sério é tão pouco responsável por aqueles que o compreendem mal ou praticam de forma inadequada, quanto a poesia por aqueles que produzem maus versos. É deplorável, dizem, que existam tais obras prejudicando a verdadeira ciência.
Sem dúvida, seria preferível que só existissem as boas. O maior mal, porém, consiste em não se darem ao trabalho de estudá-las todas. Todas as artes, todas as ciências estão no mesmo caso. Não temos visto sobre as coisas mais sérias aparecerem tratados absurdos e cheios de erros? Porque o Espiritismo seria privilegiado nesse sentido, principalmente em seu começo. Se os que o criticam não o julgassem pelas aparências, saberiam o que ele admite e o que rejeita, e não lhe atribuiriam o que ele repele em nome da razão e da experiência. Espíritos. 7. Os espíritos não são, como muitas vezes se imagina, seres à parte na criação. São as almas dos que viveram na terra ou em outros mundos, despidas do seu envoltório corporal. Aquele que admite a sobrevivência da alma ao corpo, admite pelo mesmo motivo a existência dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma. 8. Faz-se geralmente uma ideia muito errônea do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns acreditam, seres vagos e indefinidos, nem chamas semelhantes a fogos fátuos, nem fantasmas como os pintam nos contos das almas do outro mundo. São seres semelhantes a nós, tendo como nós um corpo, mas fluídico e invisível no estado normal. 9. Quando a alma está unida ao corpo durante a vida, ela tem um duplo envoltório. Um pesado, grosseiro e destrutível, o corpo. O outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. 10. Há, pois, no homem 3 elementos essenciais. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Segundo, o corpo, envoltório material que põe o espírito em relação com o mundo exterior. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, leve, imponderável, que serve de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. 11. Quando o invólucro exterior está gasto e não pode mais funcionar, tomba e o espírito o abandona. Como o fruto se despoja da sua semente, a árvore da casca, a serpente da pele, em suma, como se deixa uma roupa velha, é o que se chama morte. 12. A morte é apenas a destruição do envoltório material que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito. 13. A morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer. Uma vez libertado deste fardo, não lhe resta mais que o seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. 14. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito, separados do corpo, constituem o ser chamado espírito. Observação. A alma é assim um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Seria, pois, mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito para ser semimaterial, formado desse princípio e do corpo fluídico. Como, porém, não se pode conceber o princípio inteligente totalmente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, quanto ao uso, indiferentemente empregadas uma pela outra. É a figura que consiste em tomar a parte pelo todo, do mesmo modo porque se diz que uma cidade é povoada de tantas almas, uma vila composta de tantas famílias, todavia é indispensável fazer-se a diferença. 15. Revestidos de seus corpos materiais, os espíritos constituem a humanidade ou mundo corpóreo visível. Despojados destes corpos, constituem o mundo espiritual ou invisível que povoa o espaço e no meio do qual vivemos, sem disso desconfiar, como vivemos no meio dos infinitamente pequenos, de que não suspeitávamos antes da invenção do microscópio. 16. Os espíritos não são, portanto, seres abstratos, vagos e indefinidos, mas seres concretos e circunscritos, aos quais só falta serem visíveis para se assemelharem aos humanos.
Se, em dado momento, pudéssemos levantar o véu que nos esconde, eles formariam uma população, cercando-nos por toda a parte. 17. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Têm sensações que nos são desconhecidas. Veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados não nos permitem ver nem ouvir. Para eles não há obscuridade, excetuando-se aqueles que por punição se acham temporariamente nas trevas. Todos os nossos pensamentos se repercutem neles, e eles os leem como num livro aberto, de sorte que o que podíamos esconder a alguém durante a vida terrena, não mais o podemos depois da sua desencarnação. O Livro dos Espíritos, número 237. 18. Os espíritos estão em toda parte, ao nosso lado, acotovelando-nos e observando-nos sem cessar. Por sua presença incessante entre nós, os espíritos são os agentes de diversos fenômenos, desempenham importante papel no mundo moral e, até certo ponto, no físico, constituindo assim uma das forças da natureza. 19. Desde que se admita a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional que também se admita a sobrevivência das afeições, sem o que as almas dos nossos parentes e amigos estariam pela morte totalmente perdidas para nós. Já que os espíritos podem ir a toda parte, é igualmente racional admitir-se que aqueles que nos amaram durante a vida terrena ainda nos amem depois da morte, que venham para junto de nós, que desejem comunicar-se conosco, servindo-se para tanto dos meios que encontrem à sua disposição. É o que confirma a experiência. Com efeito, a experiência comprova que os espíritos conservam as afeições sérias que tinham na terra, que sentem prazer em se juntarem àqueles que amaram, sobretudo quando são por estes atraídos pelo pensamento e pelos sentimentos afetuosos que lhe dedicam, mostrando-se, ao contrário, indiferentes para quem só lhes vota indiferença. 20. O Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, seu futuro. Em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Uma vez comprovadas, essas manifestações conduzem à prova incontestável da existência da alma, de sua sobrevivência ao corpo, de sua individualidade depois da morte, isto é, de sua vida futura. Por isso mesmo, ele é a negação das doutrinas materialistas, não mais por meio de raciocínios, mas de fatos. 21. Uma ideia quase geral entre os que não conhecem o Espiritismo é a de crer que os espíritos, só porque se desprenderam da matéria, devem saber tudo e estar de posse da sabedoria suprema. É um grave erro. Não sendo mais que as almas dos homens, os espíritos não adquirem a perfeição logo que deixam o envoltório terreno. Seu progresso só se realiza com o tempo e não é senão paulatinamente que se despojam das suas imperfeições, que adquirem os conhecimentos que lhes faltam. Seria tão ilógico admitir-se que o espírito de um selvagem ou de um criminoso se torne de repente sábio e virtuoso, como seria contrário à justiça de Deus supor que ele continue perpetuamente em inferioridade. Assim, como há homens de todos os graus de saber e ignorância, de bondade e malvadez, assim também se verifica entre os espíritos. Alguns desses são apenas levianos e travessos. Outros são mentirosos, traiçoeiros, hipócritas, maus e vingativos. Outros, ao contrário, possuem as mais sublimes virtudes e o saber em grau desconhecido na terra. Essa diversidade nas qualidades dos espíritos é um dos pontos mais importantes a considerar, porque explica a qualidade boa ou má das comunicações que se recebem. É em distingui-las que devemos empregar todo o nosso cuidado. O Livro dos Espíritos, número 100, Escala Espírita. O Livro dos Médiuns, capítulo 24. O Livro do Comunicação com o Mundo Invisível. 22.
Sendo admitidas a sobrevivência e a individualidade da alma, o Espiritismo se reduz a uma só questão principal. Serão possíveis as comunicações entre as almas e os viventes? Essa possibilidade foi demonstrada pela experiência, e uma vez estabelecido o fato das relações entre os mundos visível e invisível, bem como conhecidos a natureza, o princípio e o modo dessas relações, abriu-se um novo campo à observação e encontrou-se a chave de grande número de problemas. Fazendo cessar a dúvida sobre o futuro, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, poderoso elemento de moralização. 23. O que gera dúvida na mente de muitas pessoas sobre a possibilidade das comunicações de além-túmulo é a ideia falsa que elas fazem do estado da alma depois da morte. Imaginam que a alma é um sopro, uma fumaça, uma coisa vaga, apenas acessível ao pensamento, que se evapora e vai não se sabe para onde, mas para lugar tão distante que se custa a compreender que ela possa voltar à Terra. Se, ao contrário, a considerarmos ainda unido a um corpo fluídico, semimaterial, formando com ele um ser concreto e individual, as suas relações com os viventes nada terão de incompatível com a razão. Estando em perpétuo contato, os mundos visível e invisível reagem incessantemente um sobre o outro, porquanto, desde que houve homens, houve também espíritos, e, já que estes têm o poder de manifestar-se, deviam tê-lo igualmente em todas as épocas e entre todos os povos. Entretanto, nestes últimos tempos, as manifestações dos espíritos tomaram grande desenvolvimento e adquiriram maior caráter de autenticidade, porque era a intenção da providência pôr termo à praga da incredulidade e do materialismo por meio de provas evidentes, permitindo aos que deixaram a Terra vir atestar sua existência e revelar-nos sua situação, feliz ou infeliz. 25. As relações entre os mundos visível e invisível podem ser ocultas ou patentes, espontâneas ou provocadas. Os espíritos atuam sobre os homens ocultamente, sugerindo-lhes pensamentos e influenciando-os de modo perceptível por meio de efeitos apreciáveis aos sentidos. As manifestações espontâneas ocorrem inopinadamente e de improviso. Produzem-se, muitas vezes, entre as pessoas mais estranhas às ideias espíritas, as quais, por isso mesmo, não tendo meios de explicá-las, as atribuem às causas sobrenaturais. As que são provocadas dão-se por intermédio de certos indivíduos, dotados para isso de faculdades especiais e designados pelo nome de médiuns. 26. Os espíritos podem manifestar-se de muitas maneiras diferentes, pela vista, pela audição, pelo tato, produzindo ruídos e movimentos de corpos, pela escrita, desenho, música, etc. 27. Às vezes, os espíritos se manifestam espontaneamente por pancadas e ruídos. É, muitas vezes, um meio que empregam para atestar sua presença e chamar sobre si a atenção, tal como nós, quando batemos para avisar que alguém está à porta. Alguns não se limitam a ruídos moderados, chegando mesmo a produzir estrondos semelhantes aos de louças que se quebram, portas que se abrem e fecham com fragor, móveis lançados ao chão, chegando alguns a causar uma perturbação real e verdadeiros estragos. Revista Espírita, maio, junho e julho de 1858. 28. O perispírito é matéria etérea, embora invisível para nós no estado normal. Em certos casos, o espírito pode fazê-lo sofrer uma espécie de modificação molecular que o torna visível e mesmo tangível. É assim que se produzem as aparições. Esse fenômeno não é mais extraordinário que o do vapor, que, invisível quando muito rarefeito, se torna visível por condensação. Os espíritos que se tornam visíveis apresentam-se, quase sempre, com as aparências que tinham em vida e que os podem tornar reconhecidos. 29. A visão permanente e geral é muito rara, mas em compensação, as aparições isoladas são bastante frequentes, sobretudo no momento da morte.
Parece que o espírito tem pressa, quando deixa o corpo, de ir rever seus parentes e amigos, como se quisesse adverti-los de que já não se encontra na terra e dizer-lhes que ainda vive. Se passarmos em revista as nossas reminiscências, veremos quantos fatos autênticos dessa ordem se passaram conosco, sem que os percebêssemos, não só à noite durante o sono, como também em pleno dia e em completo estado de vigília. Outrora, considerávamos tais fatos como sobrenaturais e maravilhosos, e os atribuíam à magia e à feitiçaria. Hoje, os incrédulos os lançam à custa da imaginação. Desde, porém, que a ciência espírita nos deu a chave para explicá-los, ficou-se sabendo como eles se produzem e que pertence à classe dos fenômenos naturais. 30. Era por meio do perispírito que o espírito agia sobre o seu corpo quando vivo, e é ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta agindo sobre a matéria inerte, produzindo ruídos, movimentos de mesas e outros objetos que ele levanta, derruba ou transporta. Esse fenômeno nada tem de surpreendente se considerarmos que entre nós os mais possantes motores se alimentam dos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. É igualmente com o auxílio do seu perispírito que o espírito faz os médiuns escreverem, falarem ou desenharem. Não possuindo corpo tangível para atuar ostensivamente, quando quer manifestar-se, o espírito se serve do corpo do médium, de cujos órgãos se apossa, fazendo-os agir como se fossem seus, por um eflúvio com que ele os envolve e penetra. 31. No fenômeno designado pelo nome de mesas girantes e falantes, é ainda pelo mesmo meio que o espírito age sobre o móvel, seja fazendo-o mover-se sem significação determinada, seja produzindo golpes inteligentes, indicando as letras do alfabeto para formar palavras e frases, fenômeno designado pelo nome de tipologia. A mesa não passa de um instrumento de que o espírito se serve, como o faz com o lápis para escrever. Ele lhe dá uma vitalidade momentânea pelo fluido com que a penetra, mas não se identifica com ela. Logo, as pessoas que, presas de emoção, abraçam a mesa quando vem a manifestação de um ser querido, praticam um ato ridículo, porque é exatamente como se abraçassem a bengala de que se serve um indivíduo para bater. O mesmo podemos dizer relativamente àquelas que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito se achasse encerrado na madeira ou como se a madeira se tivesse tornado espírito. Quando se produzem comunicações por esse meio, deve-se ter em mente que o espírito não se acha na mesa, mas ao lado do móvel, como o faria se fosse vivo, e tal como o veríamos, se nesse momento ele pudesse tornar-se visível. Dá-se o mesmo com as comunicações por escrito. O espírito coloca-se ao lado do médium, dirigindo-lhe a mão ou transmitindo-lhe o seu pensamento por uma corrente fluídica. Quando a mesa se levanta do solo e flutua no espaço, sem ponto de apoio, o espírito não a suspende com a força do braço, mas a envolve e penetra com uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravitação, como faz o ar com os balões e papagaios de papel. Penetrando a mesa, este fluido lhe dá momentaneamente maior leveza específica. Quando a mesa descansa no solo, acha-se em caso análogo ao da campânula pneumática sob a qual se fez o vácuo. São simples comparações para mostrar a analogia dos efeitos e não a semelhança absoluta das causas. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que corre, porque ele pode ficar tranquilamente em seu lugar e somente lhe dar por uma corrente fluídica o impulso preciso para que ela se mova, segundo a sua vontade. Nas pancadas, que são ouvidas na mesa ou em outra parte qualquer, não é o espírito quem bate com a mão ou algum objeto. Ele lança sobre o ponto de onde parte o ruído um jato de fluido que produz o efeito de um choque elétrico e modifica os sons, como se pode modificar os que são produzidos pelo ar.
Assim, facilmente se compreende não ser mais difícil ao espírito erguer uma pessoa do que levantar um móvel, transportar um objeto de um para outro lugar, ou atirá-lo a qualquer parte. Estes fenômenos são produzidos pela mesma lei. 32. Pelo pouco que dissemos, pode-se ver que as manifestações espíritas, de qualquer natureza, nada têm de maravilhoso e sobrenatural. São fenômenos que se produzem em virtude da lei que rege as relações do mundo visível com o invisível, lei tão natural quanto as da eletricidade, da gravitação, etc. O Espiritismo é a ciência que nos faz conhecer essa lei, como a mecânica nos ensina as do movimento, a ótica as da luz, etc. Pertencendo à natureza, as manifestações espíritas se deram em todos os tempos. Uma vez conhecida, a lei que as dirige vem explicar-nos grande número de problemas considerados insolúveis. Ela é a chave de uma multidão de fenômenos explorados e amplificados pela superstição. 33. Afastado por completo o maravilhoso, nada mais apresentam esses fatos que repugnem a razão, porque vem ocupar o seu lugar ao lado dos outros fenômenos naturais. Nos tempos da ignorância, eram reputados sobrenaturais todos os efeitos cuja causa não se conhecia. As descobertas da ciência, porém, foram restringindo sucessivamente o círculo do maravilhoso que o conhecimento da nova lei veio aniquilar. Aqueles, pois, que acusam o Espiritismo de ressuscitar o maravilhoso, provam só por isso que falam do que não conhecem. 34. As manifestações dos espíritos são de duas naturezas: os efeitos físicos e as comunicações inteligentes. Os primeiros são os fenômenos materiais ostensivos, tais como os movimentos, ruídos, transportes de objetos, etc. Os outros consistem na troca regular de pensamentos por meio de sinais, da palavra e principalmente da escrita. 35. As comunicações que recebemos dos espíritos podem ser boas ou más, justas ou falsas, profundas ou levianas, conforme a natureza dos seres que se manifestam. Os que dão provas de sabedoria e erudição são espíritos adiantados, que já progrediram. Os que se mostram ignorantes e maus são espíritos ainda atrasados, mas que haverão de progredir com o passar do tempo. Os espíritos só podem responder sobre aquilo que sabem, segundo o seu estado de adiantamento, e mesmo assim, dentro dos limites do que lhes é permitido dizer-nos, porque há coisas que eles não podem revelar, por não ser ainda dado ao homem conhecer todas as coisas. 36. Da diversidade de qualidades e aptidões dos espíritos, resulta que não basta nos dirigirmos a um espírito qualquer para obtermos uma resposta segura a toda questão, porque acerca de muitas coisas ele não nos pode dar mais que a sua opinião pessoal, que pode ser justa ou errônea. Se ele é prudente, não deixará de confessar sua ignorância sobre o que não conhece. Se é leviano ou mentiroso, responderá sobre qualquer coisa sem se importar com a verdade. Se é orgulhoso, apresentará suas ideias como verdades absolutas. É por isso que São João, o evangelista, diz: não creiais em todos os espíritos, mas examinai se os espíritos são de Deus. A experiência demonstra a sabedoria desse conselho. Há imprudência e leviandade em aceitar sem exame tudo o que vem dos espíritos. Por isso, é absolutamente necessário conhecermos o caráter daqueles que estão em relação conosco. O Livro dos Médiuns, número 267. 37. Reconhece-se a qualidade dos espíritos por sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradição. Nela se respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a mais pura moral. Ela é concisa e sem palavras inúteis. Na dos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vácuo das ideias é quase sempre compensado pela abundância de palavras. Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira,
trivial ou simplesmente frívola. Enfim, toda manifestação de malevolência, de presunção ou de arrogância são sinais incontestáveis da inferioridade de um espírito. 38. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes. Seu horizonte moral é limitado. Sua perspicácia é restrita e das coisas não tem senão uma ideia falsa e incompleta. Além disso, eles ainda estão sob o império dos prejuízos terrestres que tomam às vezes por verdades. Por isso, são incapazes de resolver certas questões. Podem induzir-nos em erro, voluntária ou involuntariamente, sobre aquilo que nem eles mesmos compreendem. 39. Nem todos os espíritos inferiores são essencialmente maus. Alguns deles são apenas ignorantes e levianos. Outros são brincalhões, espirituosos e divertidos, sabendo manejar a sátira fina e mordaz. Ao lado desses, encontram-se no mundo espiritual como na terra todos os gêneros de perversidade e todos os graus de superioridade intelectual e moral. 40. Os espíritos superiores só se ocupam de comunicações inteligentes, com vistas à nossa instrução. As manifestações físicas ou puramente materiais são mais especialmente obra dos espíritos inferiores, vulgarmente designados sob o nome de espíritos batedores. Como entre nós, as demonstrações de força são executadas por saltimbancos e não por sábios. 41. As comunicações com os espíritos devem ser sempre feitas com calma e recolhimento. Nunca se deve perder de vista que os espíritos são as almas dos homens e que não é lícito fazer do seu trabalho um passatempo ou pretexto de divertimento. Se lhes respeitamos os despojos mortais, maior respeito ainda nos devem merecer como espíritos. As reuniões frívolas, sem objetivo sério, faltam, pois, a um dever. Os que as compõem esquecem-se de que, de um momento para outro, podem entrar no mundo dos espíritos e não ficarão satisfeitos se os tratarem com tão pouca atenção. 42. Outro ponto igualmente essencial a considerar é que os espíritos são livres. Comunicam-se quando querem, com quem lhes convém e quando as suas ocupações o permitem. Não estão às ordens, nem ao capricho de pessoa alguma, e ninguém pode obrigá-los a manifestar-se quando não o queiram, nem dizerem o que desejam calar. Esta a razão por que não se pode afirmar que tal espírito responderá ou não ao apelo de alguém, em dado momento, ou será obrigado a responder a tal ou tal pergunta que lhe for dirigida. Dizer o contrário é provar absoluta ignorância dos princípios mais elementares do espiritismo. Só o charlatanismo tem fontes infalíveis. 43. Os espíritos são atraídos pela simpatia, semelhança de gostos, caracteres e intenção dos que desejam a sua presença. Os espíritos superiores não vão a reuniões fúteis, como um sábio da terra não vai a uma assembleia de rapazes levianos. O simples bom senso nos diz que isso não pode ser de outro modo. Se acaso eles aí se mostram, algumas vezes é para dar um conselho salutar, combater os vícios, reconduzir ao bom caminho os que deles se iam afastando. Se, porém, não forem ouvidos, retiram-se. Forma a ideia completamente falsa aquele que crê que os espíritos sérios se prestem a responder a futilidades, a questões ociosas, que não provam afeição nem respeito por eles, nem desejo de instruir-se, e ainda menos que eles venham dar-se em espetáculo para a diversão dos curiosos. Se quando vivos eles não o fariam, não será depois de mortos que o farão. 44. A frivolidade das reuniões dá como resultado atrair os espíritos levianos que só procuram ocasião de enganar e mistificar. Assim como os homens graves e sérios não comparecem às assembleias levianas, os espíritos sérios só comparecem às reuniões sérias, cujo objetivo é a instrução e não a curiosidade. É nessas assembleias que os espíritos superiores dão os seus ensinamentos. 45. Do que precede,
Resulta que toda reunião espírita, para ser proveitosa, deve, como condição essencial, ser séria e realizada com recolhimento, devendo aí se proceder com respeito, religiosidade e dignamente, caso se queira obter o concurso habitual dos espíritos bons. Convém não esquecer que se esses mesmos espíritos se houvessem apresentado nessas reuniões, quando encarnados, teriam recebido todas as atenções a que fariam jus, atenções essas que devem ser ainda maiores depois que desencarnaram. 46. Em vão se alega a utilidade de certas experiências curiosas, frívolas e divertidas, para convencer os incrédulos. Chega-se a um resultado totalmente contrário. O incrédulo, já propenso a escarnecer das mais sagradas crenças, não pode ver uma coisa séria naquilo de que se zomba, nem pode respeitar o que não lhe é apresentado de modo respeitável. Por isso, retira-se sempre com má impressão das reuniões fúteis e levianas, onde não encontra ordem, gravidade, nem recolhimento. O que, sobretudo, pode convencê-lo é a prova da presença de seres cuja memória lhe é cara. É diante de suas palavras graves e solenes, de suas revelações íntimas, que o vemos comover-se e empalidecer. Mas pelo fato mesmo de ele ter respeito, veneração e amor à pessoa cuja alma se lhe apresenta, fica chocado, escandalizado ao vê-la mostrar-se em uma assembleia irreverente no meio de mesas que dançam e das graçolas dos espíritos brincalhões. Incrédulo como é, sua consciência repele essa aliança do sério com o volúvel, do religioso com o profano. Por isso taxa tudo de charlatanismo, e muitas vezes sai das reuniões menos convicto do que estava ao entrar. As reuniões dessa natureza fazem sempre mais mal do que bem, porque afastam da doutrina maior número de pessoas do que atraem, sem contar que se prestam à crítica dos detratores, que nelas encontram fundados motivos para zombarias. 47. É um erro considerar-se brinquedo as manifestações físicas. Se não tem a importância do ensino filosófico, tem sua utilidade do ponto de vista dos fenômenos, pois são o alfabeto da ciência espírita, da qual deram a chave. Apesar de menos necessárias hoje, elas ainda concorrem para a convicção de algumas pessoas. De nenhum modo, porém, elas são incompatíveis com a ordem e a decência que devem reinar nessas reuniões experimentais. Se fossem sempre praticadas convenientemente, convenceriam com mais facilidade e produziriam, sob todos os aspectos, muito melhores resultados. 48. Certas pessoas fazem uma ideia muito falsa das evocações. Algumas creem que elas consistem em fazer que os mortos saiam do túmulo com todo o seu aparato lúgubre. O pouco que temos dito a respeito deverá dissipar tal dúvida. É só nos romances, nos contos fantásticos de fantasmas e no teatro que aparecem mortos desencarnados, saindo do sepulcro, envoltos em mortalhas e fazendo chocalhar os ossos. O Espiritismo, que nunca fez milagres, não produz este e jamais pretendeu fazer reviver um corpo morto. Quando o corpo está na tumba, não sairá mais dela. Mas o ser espiritual, fluídico, inteligente, aí não se acha com seu envoltório grosseiro, do qual se separou no momento da morte. Uma vez operada esta separação, nada mais há de comum entre eles. 49. A crítica malévola deleitou-se em representar as comunicações espíritas como eivadas das práticas ridículas e supersticiosas da magia e da necromancia. Se aqueles que falam do espiritismo, sem conhecê-lo, se dessem ao trabalho de estudá-lo, teriam evitado esses arroubos da imaginação, que só servem para provar sua ignorância e má vontade. Para o esclarecimento das pessoas estranhas à ciência, cumpre-nos dizer que,
para nos comunicarmos com os espíritos, não há dias, horas e lugares mais propícios uns que os outros, que para evocá-los não existem fórmulas nem palavras sacramentais ou cabalísticas, que não se precisa para isso de preparação alguma, nem de iniciação, que o emprego de qualquer sinal ou objeto material, seja para atraí-los, seja para repeli-los, não exerce efeito algum, bastando só o pensamento. E, finalmente, que os médiuns recebem as comunicações tão simples e naturalmente como se fossem ditadas por uma pessoa viva, sem que saiam do estado normal. Só o charlatanismo pode simular o emprego de modos excêntricos e acessórios ridículos. O apelo aos espíritos é feito em nome de Deus, com respeito e recolhimento. É a única coisa que se recomenda às pessoas sérias que desejem encomenda às pessoas sérias que desejem encomenda às pessoas sérias que desejem encomenda às pessoas sérias. Fim providencial das manifestações espíritas. 50. O fim providencial das manifestações espíritas é convencer os incrédulos de que nem tudo se acaba para o homem com a extinção da vida terrestre, e dar aos crentes ideias mais justas do futuro. Os espíritos bons nos vêm instruir para nosso melhoramento e avanço, e não para revelar-nos o que não devemos saber ainda, ou que só devemos conseguir pelo nosso trabalho. Se bastasse interrogar os espíritos para obter a solução de todas as dificuldades científicas, ou para fazer descobertas em invenções lucrativas, qualquer ignorante podia tornar-se sábio sem estudar, todo preguiçoso ficar rico sem trabalhar. É o que Deus não quer. Os espíritos ajudam os homens de gênio pela inspiração oculta, mas não os dispensam do trabalho nem das pesquisas, a fim de lhes deixar o mérito. 51. Faria a ideia bem falsa dos espíritos quem neles quisesse ver auxiliares dos leitores da Buena Dicha. Os espíritos sérios se recusam a ocupar-se de coisas fúteis. Os espíritos levianos e zombeteiros tratam de tudo, respondem a tudo, predizem tudo o que se quer, sem se importarem com a verdade, e encontram maligno prazer em mistificar as pessoas demasiado crédulas. Eis porque é essencial conhecer-se perfeitamente a natureza das perguntas que se podem dirigir aos espíritos. O Livro dos Médiuns, número 286. Perguntas que se podem fazer aos espíritos. 52. Fora daquilo que possa ajudar o nosso progresso moral, só há incerteza nas revelações que se podem obter dos espíritos. A primeira consequência má para aquele que desvia sua faculdade do fim providencial é ser mistificado pelos espíritos enganadores que pululam ao redor dos homens. A segunda é cair sob o domínio desses mesmos espíritos que podem, por meio de pérfidos conselhos, conduzi-lo a desgraças reais e materiais na terra. A terceira é perder, depois da vida terrestre, o fruto do conhecimento do Espiritismo. 53. As manifestações não se destinam, pois, a servir aos interesses materiais. Sua utilidade está nas consequências morais que delas decorrem. Contudo, ainda mesmo que só tivessem como resultado tornar conhecida uma nova lei da natureza, demonstrar materialmente a existência da alma já seria muito, porque era novo e vasto caminho aberto à filosofia. Médiuns. 54. Os médiuns apresentam inúmeras variedades em suas aptidões, o que os torna mais ou menos capazes para a obtenção de tal ou tal fenômeno, de tal ou tal gênero de comunicação. Segundo essas aptidões, podemos distingui-los em médiuns de efeitos físicos, de comunicações inteligentes, videntes, falantes, audientes, sensitivos, desenhistas, poliglotas, poetas, músicos, escreventes e etc. Não se pode esperar do médium aquilo que está fora dos limites da sua faculdade. Sem o conhecimento das aptidões mediúnicas,
o observador é incapaz de achar a explicação de certas dificuldades ou de certas impossibilidades que se encontram na prática. O Livro dos Médiuns, capítulo 16, número 185. 55. Os médiuns de efeitos físicos são mais particularmente aptos para provocar fenômenos materiais, como movimentos, pancadas, etc., com o auxílio de mesas e outros objetos, quando estes fenômenos revelam um pensamento ou obedecem uma vontade. São efeitos inteligentes que, por isso mesmo, denotam uma causa inteligente. É um dos modos pelos quais os espíritos se manifestam. Por meio de um número de pancadas convencionadas, obtém-se as respostas por sim ou por não, ou então a designação das letras do alfabeto que servem para formar palavras ou frases. Este meio primitivo é muito demorado e não se presta a grandes desenvolvimentos. As mesas falantes foram a aurora da ciência. Hoje, porém, que se possuem meios de comunicação tão rápidos e completos como entre os viventes, quase ninguém mais recorre àqueles, a não ser acidentalmente como experimentação. 56. De todos os meios de comunicação, a escrita é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais rápido, o mais cômodo, o que permite mais desenvolvimento. É também a faculdade mediúnica que se encontra com mais frequência. 57. Para obter a escrita, serviram-se, no princípio, de intermediários materiais, como cestinhas, pranchetas, etc., munidas de um lápis. O Livro dos Médiuns, capítulo 13, número 152 e seguintes. Mais tarde, reconheceu-se a inutilidade desses acessórios e a possibilidade, para os médiuns, de escrever diretamente com a mão, como nas circunstâncias ordinárias. 58. O médium escreve sob a influência dos espíritos que se servem dele como de um instrumento. Sua mão é acionada por um movimento involuntário, que na maior parte das vezes ele não consegue dominar. Certos médiuns não têm consciência alguma do que escrevem. Outros a têm mais ou menos vaga, embora o pensamento lhes seja estranho. É o que distingue os médiuns mecânicos dos médiuns intuitivos ou semimecânicos. A ciência espírita explica o modo de transmissão do pensamento do espírito ao médium, bem como o papel deste último nas comunicações. O Livro dos Médiuns, capítulo 15, números 179 e seguintes. Capítulo 19, números 223 e seguintes. 59. O médium não tem senão a faculdade de poder comunicar-se, pois a comunicação efetiva depende da vontade dos espíritos. Se estes não quiserem manifestar-se, aquele nada obterá, tal como um instrumento sem músico que o toque. Como os espíritos só se comunicam quando querem ou podem, não estão sujeitos ao capricho de ninguém. Nenhum médium tem o poder de forçá-los a se apresentarem. Isto explica a intermitência da faculdade nos melhores médiuns, as interrupções que sofrem, às vezes, durante muitos meses. Seria, pois, um erro equiparar a mediunidade a um talento. O talento adquire-se pelo trabalho. Quem o possui é sempre dele senhor, ao passo que o médium nunca o é da sua faculdade, pois que ela depende de uma vontade estranha. 60. Os médiuns de efeitos físicos, que regularmente e à vontade, obtêm a produção de certos fenômenos, admitindo que não haja embuste, estão em relação com espíritos de baixa categoria que se comprazem nesse gênero de exibições e que talvez foram prestidigitadores quando na Terra. Mas seria absurdo pensar que espíritos, mesmo de pouca elevação, se divirtam em encenar farsas teatrais. 61. A obscuridade necessária à produção de certos efeitos físicos presta-se, sem dúvida, à suspeita, mas nada prova contra a realidade deles. Sabe-se que em química algumas combinações não podem ser operadas à luz,
que muitas composições e decomposições se produzem sobre a ação do fluido luminoso. Ora, todos os fenômenos espíritas são resultantes de uma combinação dos fluidos próprios do espírito com os do médium. Desde que esses fluidos são matéria, não admira que em certas circunstâncias essa combinação seja contrariada pela presença da luz. 62. As comunicações inteligentes realizam-se igualmente pela ação fluídica do espírito sobre o médium, sendo preciso que o fluido deste último se identifique com o do espírito. A facilidade das comunicações depende do grau de afinidade existente entre os dois fluidos. Cada médium é assim mais ou menos apto a receber a impressão ou a impulsão do pensamento de tal ou qual espírito. Pode ser bom instrumento para um e péssimo para outro. Resulta daí que, se achando juntos dois médiuns igualmente bem dotados, o espírito poderá manifestar-se por um e não por outro. 63. É, pois, um erro acreditar-se que basta ser médium para receber, com igual facilidade, comunicações de qualquer espírito. Não existem médiuns universais para as evocações, nem com aptidão para produzir todos os fenômenos. Os espíritos buscam, de preferência, os instrumentos que lhes sejam mais apropriados. Impor-lhes o primeiro médium que tenhamos à mão seria o mesmo que obrigar um pianista a tocar violino, supondo que, por saber música, ele pode tocar qualquer instrumento. 64. Sem a harmonia, que só pode nascer da assimilação fluídica, as comunicações são impossíveis, incompletas ou falsas. Podem ser falsas, porque, em vez do espírito que se deseja, não faltam outros sempre prontos a se manifestarem e que pouco se importam com a verdade. 65. A assimilação fluídica é, algumas vezes, totalmente impossível entre certos espíritos e certos médiuns. Outras vezes, e é o caso mais comum, ela não se estabelece senão gradualmente com o tempo. É o que explica a maior facilidade com que os espíritos se manifestam pelo médium, com que estão mais habituados, e também porque as primeiras comunicações atestam quase sempre um certo constrangimento e são menos explícitas. 66. A assimilação fluídica é tão necessária nas comunicações pela tipologia como pela escrita, visto que, tanto num como no outro caso, se trata de transmissão do pensamento do espírito, qualquer que seja o meio material empregado. 67. Não se pode impor um médium ao espírito que se quer evocar, convindo deixar-lhe a escolha do instrumento. Em todo caso, é necessário que o médium se identifique previamente com o espírito, pelo recolhimento e pela prece, ao menos durante alguns minutos, e mesmo muitos dias antes, se for possível, de modo a provocar e ativar a assimilação fluídica. É um meio de se atenuar a dificuldade. 68. Quando as condições fluídicas não são propícias à comunicação direta do espírito ao médium, ela pode fazer-se por intermédio do guia espiritual deste último. Neste caso, o pensamento chega em segunda mão, isto é, depois de ter atravessado dois meios. Compreende-se, então, quão importante é ao médium ser bem assistido, porque, se ele o for por um espírito obsessor, ignorante ou orgulhoso, a comunicação será necessariamente adulterada. Aqui as qualidades pessoais do médium desempenham forçosamente importante papel pela natureza dos espíritos que ele atrai a si. Os mais indignos médiuns podem possuir poderosas faculdades, porém, os mais seguros são os que reúnem a esse poder as melhores simpatias no mundo espiritual. Ora, essas simpatias não ficam de forma alguma demonstradas pelos nomes, mais ou menos imponentes, com que se apresentam os espíritos que assinam as comunicações, mas sim pelo fundo constantemente bom das comunicações que recebem. 69. Qualquer que seja o modo de comunicação, a prática do espiritismo, do ponto de vista experimental, apresenta inúmeras dificuldades e não é isenta de inconvenientes para quem não tem a experiência necessária. Quer se experimente mesmo.
quer se seja simples observador das experiências de outrem, é essencial saber distinguir as diferentes naturezas dos espíritos que podem manifestar-se, conhecer a causa de todos os fenômenos, as condições em que se podem produzir, os obstáculos que lhe podem ser opostos, a fim de não se perder o tempo, pedindo o impossível. Não é menos necessário conhecer todas as condições e escolhas da mediunidade, a influência do meio, das disposições morais, etc. O Livro dos Médiuns, segunda... etc. O Livro dos Médiuns, segunda... Escolhos da mediunidade. 70. Um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão, isto é, o domínio que certos espíritos podem exercer sobre os médiuns, impondo-se a eles sob nomes apócrifos e impedindo que se comuniquem com outros espíritos. É também um obstáculo que se depara todo observador novato e inexperiente, que, não conhecendo as características desse fenômeno, pode ser iludido pelas aparências, como aquele que, desconhecendo a medicina, pode enganar-se sobre a causa e a natureza de um mal. Seu estudo prévio, neste caso, é útil para o observador, para o médium ele é indispensável, por lhe fornecer os meios de prevenir o inconveniente que lhe poderia trazer consequências bem desagradáveis. É por isso que nunca nos cansamos de recomendar o estudo, antes que o médium se entregue à prática do espiritismo. O Livro dos Médiuns, capítulo 23. 71. A obsessão apresenta 3 graus principais bem característicos: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. No primeiro, o médium tem perfeita consciência de não obter coisa alguma boa. Ele não se ilude acerca da natureza do espírito que se obstina em manifestar-se por seu intermédio e do qual deseja desembaraçar-se. Este caso não oferece gravidade alguma. É um simples incômodo, do qual o médium se liberta, deixando momentaneamente de escrever. Neste caso, o espírito, cansando-se de não ser ouvido, acaba por se retirar. A fascinação obsessiva é muito mais grave, porque nela o médium é completamente iludido. O espírito que o domina apodera-se de sua confiança, a ponto de impedi-lo de julgar as comunicações que recebe, fazendo-lhe achar sublimes os maiores absurdos. O caráter distintivo deste gênero de obsessão é provocar no médium uma excessiva suscetibilidade e levá-lo a não acreditar bom, justo e verdadeiro, senão o que ele escreve, a repelir e mesmo considerar mal todo o conselho e toda a observação crítica, preferindo romper com os amigos a convencer-se de que está sendo enganado, a encher-se de inveja contra outros médiuns, cujas comunicações sejam julgadas melhores que as suas, a querer impor-se nas reuniões espíritas, das quais se afasta quando não pode dominá-las. O médium chega, assim, a sofrer uma dominação tal que o espírito obsessor é capaz de impeli-lo a dar os passos mais ridículos e comprometedores. 72. Uma das características distintivas dos espíritos maus é a imposição. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons jamais se impõem, dão conselhos e, se não são atendidos, retiram-se. Resulta daí que a impressão que nos causa os espíritos maus é sempre penosa, fatigante e muitas vezes desagradável. Ela provoca uma agitação febril, movimentos bruscos e desordenados. A dos bons, pelo contrário, é calma, branda e proporciona um verdadeiro bem-estar. 73. A subjugação obsessiva, outrora designada sob o nome de possessão, é um constrangimento físico exercido sempre por espíritos da pior espécie e que pode chegar a neutralizar o livre-arbítrio do paciente. Muitas vezes, ela se limita a simples impressões desagradáveis. Algumas vezes, porém, provoca movimentos desordenados, atos insensatos, gritos, palavras injuriosas ou incoerentes, de que o subjugado, às vezes, compreende o ridículo, mas não pode abster-se. Este estado difere essencialmente da loucura patológica, com a qual erradamente a confundem.
pois na possessão não há lesão orgânica. Sendo diversa a causa, outros devem ser também os meios de curá-la. Não raro, a aplicação do processo ordinário das duchas e dos tratamentos corpóreos poderá determinar o aparecimento de uma verdadeira loucura, numa situação em que só havia uma causa moral. 74. Na loucura propriamente dita, a causa do mal é interna. Há que se restituir o organismo ao seu estado normal. Na subjugação, essa causa é externa, e precisa-se libertar o doente de um inimigo invisível, não lhe opondo remédios materiais, mas uma força material superior à dele. A experiência prova que nunca, em tal caso, os exorcismos produziram resultado satisfatório, antes agravando do que melhorando a situação. Indicando a verdadeira causa do mal, só o Espiritismo pode dar os meios de combatê-lo, fazendo a educação moral do espírito obsessor. Por conselhos prudentemente dirigidos, chega-se a torná-lo melhor e a fazer que deixe voluntariamente de atormentar o enfermo, que então fica livre. O Livro dos Médiuns, número 279, Revista Espírita, fevereiro, março e junho de 1864. 75. A subjugação obsessiva é ordinariamente individual. Quando, porém, uma falange de espíritos maus se lança sobre uma população, ela pode apresentar caráter epidêmico. Foi um fenômeno desse gênero que se verificou ao tempo do Cristo. Só um poder moral superior podia, então, domar esses seres malfazejos, designados sob o nome de demônios, e restituir a calma às suas vítimas. Nota de Allan Kardec. Durante vários anos, uma epidemia semelhante tomou conta de um vilarejo localizado na Haute Savoie. Revista Espírita, abril e dezembro de 1862. Janeiro, fevereiro, abril e maio de 1863. Os possessos de Morzine. 76. Um fato importante a considerar-se é que a obsessão, seja qual for a sua natureza, é independente da mediunidade, e que ela se encontra em todos os graus, principalmente o último, em grande número de pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo. E isto por uma razão muito simples: como os espíritos sempre existiram, em todos os tempos, eles têm exercido a sua influência. A mediunidade não é uma causa, mas simples modo de manifestação desta influência. Pelo que podemos dizer, com certeza, que todo médium obsidiado sofre de um modo qualquer e, muitas vezes, nos atos mais comuns da sua vida, os efeitos dessa influência que, sem a mediunidade, se manifestaria por outros efeitos, muitas vezes atribuídos a essas enfermidades misteriosas que escapam a todas as investigações da medicina. Pela mediunidade, o ser maléfico trai a sua presença. Sem ela, é um inimigo oculto, de quem não se desconfia. 77. Os que nada admitem fora da matéria não podem aceitar esta causa oculta. Quando, porém, a ciência tiver saído da senda materialista, reconhecerá na ação do mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivemos um poder que reage sobre as coisas físicas, assim como sobre as morais. Será um novo caminho aberto ao progresso e a chave de grande número de fenômenos até hoje mal compreendidos. 78. Como a obsessão nunca pode proceder de um espírito bom, é essencial saber reconhecer-se a natureza dos que se apresentam. O médium não esclarecido pode ser enganado pelas aparências, mas o prevenido descobre o menor sinal suspeito, acabando o espírito por se retirar quando percebe que nada pode fazer. O conhecimento prévio dos meios de distinguir os espíritos bons dos maus é, pois, indispensável ao médium que não quer expor-se a cair numa cilada. Ele o é também ao simples observador, que pode, por esse meio, apreciar o justo valor do que vê e ouve. O Livro dos Médiuns, capítulo 24. O Livro